Eu sou Dui Borges e para falar com a gente sobre esse cuidado durante a gestação, recebo aqui no estúdio duas convidadas que vivem isso de perto. Andréa Correia, que é médica obstetra, e Bruna Taide, que é doula, profissionais que acompanham mulheres antes, durante e depois do parto. Sejam muito bem-vindas aqui ao Espaço Mulher. Obrigada. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece aqui ter esse contato com vocês para conversar um pouquinho sobre como é todo esse processo. Vou fazer uma pergunta aqui para as duas, né, para entender melhor como começar, né, de forma simples, segura, né, uma gestação mais segura, o que isso significa na prática ali no dia a dia da mulher, como é que é feito esse acompanhamento, né, desde o começo. Eu acho que o pré-natal, né, é a principal estratégia que envolve esse aspecto da segurança, né, e uma perspectiva transdisciplinar. Então, esse cuidado ele tem que ser compartilhado com diversas ciências e sempre de acordo com a estratificação de risco dessa gestante, se é um risco habitual, se é um alto risco, e depois de traçar o plano de cuidado de forma individualizada. Então, eu acho que utilizar essa ferramenta e poder ter uma rede de assistência, uma rede de atenção, que ela pode realmente ter acesso com toda essa perspectiva multiprofissional, é o que vai fazer com que ela se sinta mais segura e também compreendendo que nem tudo está ao nosso alcance. É muito importante a orientação, eu digo que o conhecimento, né, a informação, ele nos dá poder, porque a partir daí, a tomada de decisão, sendo a mulher a protagonista, né, ela consegue fazer uma escolha mais informada, né, sabendo que tudo na vida tem consequências, inclusive na tomada de decisão de uma escolha, a exemplo da via de parto. Então, eu acho que ofertar essa informação, esse cuidado, ouvir através de uma escuta ativa, dentro dessa estratégia do pré-natal, é o que com certeza vai contribuir para um desfecho favorável para a mãe e bebê. Em relação à doula nesse processo também, como é que fica? Então, a doula vai ser essa presença que vai estar ali andando junto com essa família, não só a gestante, mas com a família. A gente tem essa parte de apoio, não só no pré-natal, caminhando com essa família até o dia do parto, como no dia do parto de fato. Então, a doula complementa, dentro dessa equipe multidisciplinar, a doula vai ser aquele apoio para tirar dúvidas, muito mais pessoais, muito mais de inseguranças e de como trilhar esse caminho com mais serenidade. Então, a gente chega junto da equipe escolhida por essa família para complementar no sentido que, sabendo que essa gestante é protagonista, sabendo que ela tem um pré-natal bem informado, ela vai sentir-se mais à vontade para viver um parto, independente de via, independente de desfechos, sentir-se à vontade para viver uma experiência mais tranquila. E acredito até que algumas pessoas têm um preconceito, um tabu em alguns momentos, né, até por questão geracional, de não conhecer o trabalho de uma doula dentro ali da equipe médica também. E às vezes as pessoas podem até achar, é um mimo só, né? Que o pessoal ali não precisa, né, desse acompanhamento, mas é muito importante também, né, doutora? Com certeza, eu digo que a doula ela é um suporte psicoemocional que muitas vezes a equipe técnica, né, quem está responsável pela parte mais técnica do processo, não consegue chegar. Então, ela é uma espécie de elo, ela consegue ir até o domicílio, né? Ela faz uma escuta que vai além, muitas vezes, porque nós temos, às vezes, um tempo específico, né? A doula ela consegue dar essa caminhada durante todo o ciclo gravídico puerperal e, às vezes, enxergar aquilo que a gente não consegue ter a percepção, porque é um cuidado muito individualizado de suporte. É aquela pessoa que vai estar ali dizendo, você consegue, você vai andar a segunda milha, né? Aquela motivação que, muitas vezes, nem o familiar consegue porque dar às vezes, apoio, né? principalmente mãe, própria acompanhante, diante da dor, a gente às vezes quer que aquela pessoa não sinta, porque é muito próximo. A doula não, ela consegue enxergar primeiro o que a mulher deseja e ela está ali para fortalecer aquela tomada de decisão. Além de lembrar que ela é um ser de direitos, né? Lembrar os direitos que ela tem no momento de vulnerabilidade, né? E que ela vai estar ali se sentindo acolhida por alguém que muitas vezes já vivenciou também o processo, né? É a coisa do pertencimento. Então, por isso que eu acho que é importante
Não é uma coisa nova, na realidade está havendo um resgate, mas sempre, desde que mundo é mundo, dentro das comunidades já havia aquela pessoa que era o responsável para dar esse suporte emocional, lembrar do momento de se hidratar, de se alimentar, porque muitas vezes a gente fica ali muito focado na parte técnica. Eu, como obstetra, por exemplo, minha preocupação vai ser o bem-estar materno e fetal, vou estar fazendo a ausculta do bebê, né? Vou estar vendo os sinais vitais da mãe, vou estar avaliando a progressão, mas às vezes a gente está tão focado naquilo que é preciso que uma outra pessoa tenha essa responsabilidade mesmo de cuidar do emocional, perceber aquela tomada de decisão, as falas que estão sendo ditas ali, de que forma está impactando para aquela mulher, porque a gente tem que lembrar que 90% do parto, ele acontece entre as orelhas, né? Então, é preciso que, para que o sistema, né, hormonal do trabalho de parto aconteça, a paciente tem que se sentir segura, ela tem que trazer tranquilidade. A adrenalina, por exemplo, ela bloqueia o efeito da ocitocina. E muitas vezes eu preciso da ocitocina para o trabalho de parto, como eu preciso da ocitocina para evitar uma hemorragia pós-parto. Então, quanto mais tranquila essa mulher se sentir, confiante naquilo que está acontecendo e ciente também, porque existem intercorrências, isso é natural, Acontece, né? Mas ela vai estar se sentindo num ambiente seguro, né? De alguém que está ouvindo, que está compreendendo e que vai fazer uma tomada de decisão de forma compartilhada. Inclusive, Bruna, até porque está acompanhando aquela família desde o começo, né? Aquela tomada de decisão da família querer realmente a participação de uma doula durante todo o processo, e é isso que é de extrema importância. Isso, quando a gente vai conversar com eles, a gente fala assim, pessoal, nós temos as 2 vias de parto, o parto normal, a cesariana. Dentro dessas vias, temos todas essas possibilidades. Pode ser que aquilo que você almeja não aconteça, pode ser que sejam sugeridas intervenções A, B ou C, pode ser que não sendo sugeridas aconteçam intercorrências não planejadas. Então, a informação antes do parto faz essa base segura para que essa família chegue com, como eu falei, a palavra eu acho que é serenidade de viver o processo, sabendo que existem todas essas possibilidades e sabendo que dentro do processo, quando o grande dia acontecer, tendo essa assistência compartilhada, ela vai encontrar na doula esse apoio para qualquer decisão que ela tomar. Também, até um casal que eu doulei, achei interessante que ela fez, então é como se fosse um cerimonial dentro do parto, tá ali atenta às coisas que estão acontecendo. De certa forma, tem um pouco disso. A gente fica ali observando, porque como a doutora Andréa bem pontuou, a parte técnica vai ficar atenta nisso, mas às vezes o parto dá uma estacionada porque a gestante está incomodada com a iluminação, está incomodada com barulho, com conversa paralela, ou está se alimentou faz muito tempo. E aí eu sei que ela se alimentou em casa enquanto eu estava lá, e ali pode ser que ela precise apenas de uma energia. Então, esse olhar ampliado da doula vem para agregar. É muito mais do que aquilo que talvez ainda seja visto como um tabu, como você falou, de batalhar por via de parto. Não é isso. A gente tem que batalhar a resposta da gestante ser escutada e acolhida. Eu acho que é isso. Eu acho muito importante também conhecer o cenário que aquela mulher vai ser inserida. Porque uma coisa é a gente trabalhar numa perspectiva de assistência 1 para 1, mas tanto do ponto de vista do serviço público, quanto de maternidades privadas regulamentadas pela ANS, dos planos de saúde, às vezes a gente não consegue ofertar essa assistência 1 para 1 do ponto de vista da equipe técnica. Estou entendendo. Mas quando aquela mulher tem aquela doula é 1 para 1. Né? Mas é mais íntimo, né? É preciso que ela compreenda que o cenário também ele vai ser diferente. Então, eu preciso preparar essa mulher. Olha, você vai fazer a escolha da maternidade e, inclusive, a vinculação de onde a mulher vai ter o bebê é algo muito importante que deve ser feito antes do processo do trabalho de parto, para que ela conheça o espaço, saiba e, inclusive, já tire as dúvidas, né, naquele local. E existe todo um plano, né, de direito também dessa mulher, conhecer a maternidade que ela vai ter o seu bebê e conhecer também esse cenário, de que forma vai ser feita essa assistência, se é uma assistência compartilhada com enfermeira obstétrica, com obstetra, nas gestantes de risco habitual, se é uma assistência exclusiva do obstetra. Então, aquela maternidade que vai estar lá, é a equipe que está no plantão. Então, muitas vezes está dando assistência a ela e mais 3, 4 mulheres em trabalho de parto. Então, a gente primeiro precisa lembrar do sistema obstétrico, né, para saber até que ponto, né, eu posso, por exemplo, fazer determinadas exigências, porque eu tenho que conhecer o cenário. Quando eu estou numa assistência 1 para 1, eu sempre digo, é muito mais fácil
a gente cumprir o plano de parto, que é algo muito importante, que é ali uma carta de intenções, e é uma via de mão dupla, né, onde a mulher ela já traz ali para ela as expectativas dela. Desculpa lhe interromper, mas que é exatamente um plano mesmo, plano, escrito e isso. entregue, né, à médica, Exatamente, outra a toda mesma a doula, equipe, né? a toda a equipe profissional que vai estar dando assistência, a gente vai avaliar aquele plano de parto e tem coisas que são atingíveis e outras que não são. Por exemplo, eu gostaria de parir na água, um parto na água, aí no serviço que ela vai estar não tem essa condição. Entende? Isso é um exemplo, né? Eu gostaria, por exemplo, de ficar ali na hora ouro, contato pele a pele o tempo todo, né? Sem nenhuma intervenção do ponto de vista de assistência do bebê, de pesagem, mas aí a gente só tem um pediatra no plantão que está dando conta de todo o serviço. Não tem como Entende? dar conta de então, tudo, quando né? a paciente ela compreende o cenário, ela mesma vai ficar não tranquila, se ela se sentir confortável ali, daquele momento, mas ela mesmo, é natural ela dizer, olha, se quiser já pesar e tal. Então, ela conhecendo o cenário, evita os embates, que muitas vezes é a problemática. Você faz um desenho de um plano que é totalmente incompatível com aquele ambiente que você vai ter o bebê. Entende? Então, a doula ela também ajuda nesse processo de trazer a realidade daquilo que está sendo feita a escolha, do investimento que está sendo realizado. Porque, às vezes, a paciente ela diz que vai, por exemplo, ter um parto, né, no ambiente, num determinado serviço, por questões financeiras, mas às vezes fez um enxoval lá nos Estados Unidos e investiu uma verba maior. Se preocupou com outras coisas. Que aí é a e questão não da definição ela das mesma. prioridades, né? Que é uma coisa muito individual de cada família. Então, por isso que isso tem que ser discutido, dialogado, além da parte técnica, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse cuidado individualizado e que, de fato, a doula vem para somar, né, nesse sentido, porque a paciente que tem uma assistência, né, tem um acompanhamento com a doula, é uma paciente que ela chega mais educada do ponto de vista perinatal, que é a educação Dá para perceber a diferença, é né? perceptível, como também ela já tem um aspecto emocional assim mais trabalhado, sabe? Ela não está caindo ali naquele processo como se tudo fosse novo, mesmo Meio sendo que um de primeiro paraquedas, filho. né? Isso, então traz leveza, né, para a caminhada, que é importante lembrar também que muitas vezes os maiores desafios nem estão ali no parto propriamente dito, muitas vezes é no puerpério. Então a gente tem que eu não sou mãe, mas falam que é bem complicado, a né, gente esse tem que cuidar de processo. todo o ciclo gravídico puerperal, né? Então, o puerpério muitas vezes tem a esterogestação, os desafios da amamentação, a questão do blues puerperal e a própria depressão pós-parto. Então, a gente também precisa lembrar desse outro lado, né? Da rede de apoio. Isso já tem que ser estabelecido desde cedo. Então, eu acho que é um conjunto, né, que as pessoas vêm para somar. Eu acho que cada um fazendo o seu papel, não entrando na área do outro, né, compreendendo o que é técnico, o que é não técnico, eu acho que a paciente só tem a ganhar. Com certeza. Eu tenho certeza disso. A gente falando, né, a questão dos riscos. A gente sabe que tem algumas mulheres que passam por esse tipo de situação de uma gravidez de risco e como é o acompanhamento também ali da doula nesse processo. Então, a médica obstetra ela descobre a situação mais delicada ali durante a gestação e você que está ali já acompanhando como é todo esse processo diante da situação difícil da família. Então, é como o doutor André bem pontuou, não é só o parto. Então, se a gente conversa com a gestante, digamos ali, no primeiro trimestre de gestação já se descobre no seu pré-natal alguma condição de maior atenção que nos leva a entender que é um pré-natal de risco. Não só o aspecto dos cuidados que aquele parto vai ter que ter, por conta dessa definição do risco, tem que ter essa atenção. A gente tem que ter atenção a todo o aspecto emocional. Essa gestante vai viver dias e dias imaginando, criando vários e se na minha cabeça. Nossa, eu tenho, vamos supor, estou com uma pré-eclâmpsia que pode evoluir se não fizer um controle direitinho, os exames certinhos. Isso pode influenciar em quê? Na gestação e no meu parto. Então, a doula está ali para dar esse apoio, essa conversa. Às vezes, muito do que a gente vê nas famílias não é tanto sobre preparo do parto, é mais sobre um preparo emocional para o novo. Simplesmente o novo. O novo do próximo dia. A maternidade é um eterno, no próximo dia eu não sei. Tudo incógnito, tudo né? incógnito. E começa muito isso no pré-natal, no parto. E a doula chega nesse aspecto que eu acho essencial, nesse apoio psicoemocional, de esse caminho que vai ser trilhado dentro dessa condição de um pré-natal mais de risco, suas possibilidades serão essas. O que é que você acha? O que é que para você parece algo mais tranquilo de se viver? O que é que para você não quer de jeito nenhum? Uhum.
Vamos conversar, vamos conhecer suas opções, vamos tirar as dúvidas para que, tirando dúvidas, os medos também sejam amenizados. E aí a gente vai trabalhando em conjunto para que, tirando essa aflição, talvez, e esse desconhecimento da família, ao chegar numa consulta pré-natal, ela consiga conversar com muito mais serenidade, muito mais paz sobre as novas opções dentro daquele cenário de pré-natal de risco. Então, eu acho que cada um dos profissionais vai construindo um solo bem fértil para aquele cenário de parto que só Deus sabe como será, mas esse solo fértil, esse solo que tem esse apoio, vai criar um cenário mais sereno. Eu uso muito essa palavra serenidade, porque quem está informado dentro das suas condições de parto, e aí isso envolve, em termos da saúde da gestante, pré-natal de risco, não é pré-natal de risco, no SUS, no privado, assistência 1 a 1, assistência no plantão, quem vai informado vai totalmente diferente de quem não vai. Por isso que isso é muito importante. A conversa aqui tá ótima, mas tem muito chão aqui pela frente, tá? A gente vai bater um papo ainda muito legal com os profissionais. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos voltar falando sobre parto seguro, sobre os direitos que toda gestante tem garantido por lei. Então, vai ter um papo aí muito bacana no próximo bloco. Voltamos já!